Astrid Fontinelli foi demitida da TV Globo após 18 anos de contrato. A apresentadora afirmou que foi pega de surpresa com a decisão e usou as redes sociais para comentar o desligamento, destacando sua trajetória na emissora e agradecendo as oportunidades ao longo dos anos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente tá vendo uma série aí de demissões e recontratações e tal nas televisões, especialmente na Rede Globo. O que que tá acontecendo? Pois é, Sophie, eu já queria falar da Astrid há um certo tempo, porque a Astrid, ainda nesse ano de 2025, ela também já tinha comentado sobre o medo que ela tinha, o receio que ela tinha em ficar desempregada, em perder o emprego neste momento da vida, que é um momento que ela já passou dos 60 anos, e ela explica a dinâmica do etarismo. E por quê? Porque a gente tem uma sociedade que voltou a elogiar e a prezar pela magreza extrema, voltou a elogiar determinados padrões estéticos, e a gente ter uma pessoa que diz, olha, eu tenho uns 64, 65 anos e eu tenho medo de ficar desempregada, porque a sociedade não é sensível, não é gentil com corpos como o meu, com pessoas como eu, é algo que impacta e faz a gente refletir sobre essa dinâmica do etarismo. De fato, quem é aquela pessoa que consegue continuar ali, que não vai ser renovada, não vai ser reciclada, que consegue continuar nos seus empregos após determinada idade. E nesse caso, inclusive, a experiência não é algo positivo. E isso também não é sobre a gente ter, por exemplo, um emprego como casa de ninguém, a pessoa não pode ser demitida, não pode sair. A Astrid respondeu que é natural essa renovação, mas eu acho que vale muito a pena a reflexão que a gente vai propondo a trazer aqui. Vou te pedir, Sophie, por favor, para trazer a matéria da Veja. A Veja já traz um olhar sobre a demissão da Astrid e como ela reagiu, né? Ela fala sobre essa demissão, né, que ela faz um desabafo sobre essa demissão da Globo depois de 18 anos, né? Pouca coisa, né? O desabafo de Astrid Fontinelli ao ser surpreendida com demissão da Globo. A apresentadora estava no GNT há quase 2 décadas. Astrid Fontinelli anunciou que o programa Admiráveis Conselheiras do GNT não foi renovado para novas temporadas. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a apresentadora lamentou o fim da atração. Tem um comunicado importante, bem sério. Ontem à noite eu fui comunicada pela GNT que eles não vão renovar o projeto de Admiráveis Conselheiras. É, não vamos ter mais esse projeto, que acho belíssimo, que tenho o maior orgulho de ter criado e que marcou a vida de muitas pessoas, mas, sobretudo, a minha. Tem horas que não tem explicação, que dê conta, mas também é a vida, o mundo. É assim, e assim é a televisão. Fiz as contas desde 1986, estive com você. TV Gazeta, TV Mix, TV Manchete, MTV, Band, GNT. Dito isso, bora seguir juntos? Esse é o meu convite para você que está comigo nesses 39 anos. Beijo e muito obrigada pela torcida sempre, declarou, né, a Astrid no Instagram. Eu, particularmente, achei sensacional uma coisa, tá, Sofia? Ela tem mais tempo de televisão do que eu tenho de vida. Eu digo mesmo. Achei sensacional. A Astrid é uma apresentadora que eu, de fato, eu gosto do trabalho, eu respeito muito o trabalho, eu acho ela uma excelente profissional. Posso não concordar com absolutamente tudo que ela fala, mas é, inclusive, muito difícil eu concordar com tudo que qualquer pessoa fale, mas eu acho uma profissional que traz temas com muito respeito. O Daniel Teixeira, inclusive, comentou aqui, ó, o YouTube está aí. De fato, ela pode criar o seu canal, e do seu canal ninguém vai demiti-la, isso é importantíssimo. A Polícia Federal, perdão, e aí aqui a matéria, né, termina com esse desabafo da Astrid. Mas aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um outro trecho, porque a Astrid já tinha sido desligada de um outro programa que ela fazia na GNT, que era o Saia Justa. Por favor, vou te pedir para trazer. Bora lá.
Você saiu do Saia? Fiquei, claro. Não esperava, não tem por que mentir, falar que eu queria, nada disso, não queria nada, eu tava ótima ali, tava indo, feliz da vida. Quando recebi a notícia, fiquei chateada. No mesmo dia que recebi a notícia ruim, recebi também uma encomenda para que no ano seguinte eu criasse um projeto autoral, tinha uma pincelada de um podcast chamado Wiser Than Me, americano, mas eu nunca tinha ouvido aquele podcast e ela só entrevistava mulheres mais velhas que ela. Aí eu falei, não quero nem ouvir. Mulheres, vocês querem mulher mais velha que eu. E eu, minha mulher mais velha que eu. Beleza. Mas eu não consegui nem mexer nisso. Eu continuei a fazer o Saia. Ninguém sabia. Na semana seguinte, a gente recebeu Gilberto Gil. Foi um programa maravilhoso. Aí eu dei a primeira pista. Foi quando eu falei, Gil, posso falar uma coisa? Se hoje fosse meu último programa, eu sairia daqui realizada. Ele tava especial. Também a Bela, filha, era uma das saias. Então tava tudo assim magnífico. Então essa foi a primeira pista que eu dei. Aí cumpri a jornada até o final, saí de férias, eu fiquei 42 dias praticamente desconectada. Eu não vi o WhatsApp, comecei a ler livros. Desconectar é super importante, porque a gente precisa receber outras informações. Você ficou chateada quando você saiu do Saia? Fiquei, claro. Pronto, é isso aí, Sophie. Então, ela já tinha essa experiência e ela já veio trazendo justamente que tem uma questão aí de etarismo, né? Porque a pessoa, né, há essa demissão e ela, isso foi em maio deste ano, e ela ainda recebe um convite para fazer um programa com outro olhar. E ela já estava ali nesse programa na GNT 11 anos. Na GNT há 11 anos e comandando esse programa junto com outras mulheres, que é um programa que é o Saia Justa. E eu vou te pedir uma outra coisa, Sofia, para trazer a matéria do UOL, que a matéria do UOL justamente faz um comentário sobre essa fala de Astrid, sobre esse momento, que traz que Astrid Fontinelli disse que ser demitida da Globo aos 64 anos foi difícil. E ela fala sobre a dificuldade do mercado em contratar pessoas de certa idade. Então, ela disse, entre aspas, eu fui demitida, estava há décadas no saia justa. Disseram que eu estava em uma situação difícil, que precisavam fazer mudanças e iam me retirar. Claro que eu chorei. Foi ruim, magoou, doeu, mas caminho de luz passou, vamos fazer o nosso. Foi uma declaração que ela fez durante um podcast, O Grande Surto, e, entre aspas, ela ainda disse, ser demitida aos 64 anos é difícil, etarismo barra pesada, mas a gente tem que ser energia do vamos acontecer, vamos fazer alguma coisa. Um olhar, né, positivo aí. Ela ainda fala que ela tinha um programa semanal que dava estabilidade financeira, CLT, que ela estava ali, certa de muitas coisas, com muitos planos, e que, quando tiraram isso, ela foi trabalhar na incerteza. E isso, Sofia, eu fico imaginando como não mexe psicologicamente com a pessoa. A pessoa ela precisa, de fato, estar muito bem equilibrada e amparada. Ela também admitiu que sentiu medo, mas ela foi ali partir para uma reinvenção. Entre aspas, ela continuou. Eu tive esse medo de sair do mercado e acabou para mim. Como vou arrumar emprego aos 64 anos? Pense em qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer âmbito do mercado, é difícil pelo etarismo. Ela seguiu aí né, com esse pensamento, mas isso foi, mais uma vez, em maio deste ano. Depois, ela foi chamada para fazer outros programas, tanto que ela teve um programa no Fantástico, um quadro no Fantástico, e ela ainda continuou com esse programa do GNT, que agora foi encerrado, e ela sai definitivamente do quadro da Globo, que é um processo de modificação, que a gente vem falando, inclusive, de vários canais, não só a Globo, como o UOL, como outros espaços aí que a gente percebe essa dança das cadeiras, mas eu gostaria muito de destacar a importância de termos diversidade em todos os espaços, que é algo que vem se perdendo, sobretudo na TV aberta, Sofia. A gente ainda consegue ter um pouco de diversidade em alguns espaços, como no YouTube, mas na TV aberta é muito difícil. O processo agora é de pejotização, é de precarização, é de um trabalho com uma estética específica,
E eu estava lendo, né, eu estava voltando a ler um livro que eu gosto muito, estou tentando lembrar o nome da autora, eu estou péssima ultimamente para lembrar o nome das pessoas, mas é O Mito da Beleza. E aí, lendo novamente O Mito da Beleza, Naomi Wolf, da Naomi Wolf, eu estava percebendo uma coisa, eu estou questionando muito a ideia de magreza, Sofia, que as pessoas fazem atividade física não para, né, qualidade de vida. Aí eu estou falando, generalizando, lógico, tá, gente? De forma muito geral, as pessoas não estão procurando vida, as pessoas estão querendo uma estética específica. E aí eu estou vendo o crescimento da utilização dessas canetinhas, da ideia de uma magreza extrema. Se você falar em vacinação, as pessoas dizem: não quero tomar vacinação, não sei o que é que tem na vacinação, mas vão para outro país injetar produtos no seu corpo que não sabem nem como são fabricados, desde que a resposta seja magreza. Então, eu venho questionando isso e lendo a Naomi Volpi, ela fala sobre a questão estética, né, das mulheres, que é uma forma de aprisionamento da imagem. Lógico, a mulher está ali preocupada com a sua estética, com a sua imagem, ela não está preocupada em luta pelos direitos, né, pelos seus direitos. E a gente precisa voltar a entender que estrutura é essa que tira mulheres diversas desses espaços e mantém o mais do mesmo, né? Inclusive, é adoecedor. É isso, Sofia, é uma coisa que eu já queria trazer aqui no Meteoro há alguns dias. Perfeito, Dai. E eu acho importante a gente falar da interseccionalidade, né? Esse etarismo, sim, ele existe tanto para homens quanto para mulheres, mas não dá para negar que ele é muito mais pesado nas mulheres. A televisão mostra muito bem isso. Os homens mais velhos, eles acabam conquistando, mantém seu espaço, né? Enquanto as mulheres, elas vão sendo descartadas. E eu acho que isso diz muito sobre qual o papel qual o valor e o papel que a sociedade reserva para as mulheres, né? Você tá, a Day, ela falou ali no começo, mas e a experiência não conta para nada? Pois é, conta para o homem, porque o homem tem que ser sábio, o homem tem que ser experiente, a mulher não tem que ser sábia e experiente, a mulher tem que ser bonita. E a beleza é associada aí à juventude. Então a mulher ficou velha, ela perdeu o único valor que ela tem, a gente descarta. Então é uma questão de misoginia também. É uma questão de etarismo, mas é uma questão de misoginia porque as duas coisas elas andam juntas, especialmente em contextos como esses. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.